Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Juan Estuardo Jasle Rocha, sou docente da Medicina Social da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto e com muita honra fui convidado para fazer a apresentação da palestrante da tarde de hoje, a professora Maria Cristiane Galvão, que vai nos falar sobre métodos de pesquisa mistos, revisões mistas e janela de oportunidades científicas. A importância do tema e o seu potencial de estímulo e desenvolvimento da produção científica na universidade, a troca com outros centros nacionais e principalmente internacionais, que são metas atuais da Universidade de São Paulo. A professora Cristiane é bacharel em Biblioteconomia pela USP, mestre em Ciência da Comunicação e doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília. E tem uma série de doutorados e experiências em universidades estrangeiras, sendo que a última, depois da Espanha, segunda do Canadá, foi na Universidade McGill, no Canadá. Atualmente docente do Departamento de Medicina Social. Foi um ganho que nós fizemos, que eu tive a oportunidade de participar e que agora a gente apresenta com o maior prazer para vocês pela contribuição que ela tem a dar. Obrigado, Cristiane, obrigado a vocês. Passo a palavra à nossa palestrante. Boa tarde. Obrigada, professor Juan. Estou muito contente por ver tantos jovens aqui, né? A gente esperava até uma plateia um pouco mais dura, de docentes. Eu vou me posicionar aqui sentada, porque a palestra está sendo gravada, e aí eu não fico me movendo muito, ok? Bom, por que fazer esta palestra, né? Então, existe uma motivação. Eu, como jovem pesquisadora, vocês também, nós sabemos as dificuldades de publicar e, sobretudo, publicar internacionalmente. E a nossa pesquisa produzida no Brasil, ela é avaliada segundo padrões internacionais, quando nós submetemos esses artigos em periódicos internacionais, né? Então, eu trouxe inicialmente algumas motivações do porquê que as nossas publicações muitas vezes são rejeitadas. Então, segundo o primeiro autor, o manuscrito é rejeitado quando a questão de pesquisa não é suficientemente clara, a revisão de literatura é incompleta, desatualizada ou imprecisa, o desenho da pesquisa ou os métodos empregados são pobres ou deficientes, contemplando estatísticas inapropriadas, amostras pequenas ou inadequada, descrição insuficiente de dados, tabelas, figuras, etc. Nós vamos nos deter aqui hoje na questão dos métodos e da revisão de literatura. Um outro autor, ele analisou 390 comentários de revisores de 119 manuscritos e verificou que o que os avaliadores consideram, né? Então, o primeiro item, redação e apresentação, eu acho que é um item importante. Então, nós estamos atualmente com a revisão da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e nós vemos que muitos trabalhos são rejeitados porque a redação é ruim. Só para dar um exemplo aqui do nosso Brasil mesmo, né? Então, redação e apresentação, discussão de resultados, métodos e análises estatísticas. Um ponto importante que é a referência à literatura científica já produzida. Desenho e concepção de pesquisa, aspectos éticos, teoria, reputação e afiliação institucional do autor. Então, todos esses elementos são considerados numa análise de um manuscrito, né, num jornal internacional. Então, a partir dessa motivação, eu fiz uma apresentação para vocês que é dividida em duas partes.
Na primeira parte, eu vou falar sobre os métodos mistos, os conceitos básicos. Esses conceitos são importantes porque é a terminologia que é empregada internacionalmente quando você quer publicar um estudo de método misto. Então, existe uma terminologia que é obrigatória. Então, eu trouxe para vocês essa terminologia, o desenho de pesquisas empregando métodos mistos, que cada um tem também a sua terminologia, os critérios de avaliação de pesquisas empregando métodos mistos, então, como esses trabalhos serão avaliados pelos revisores internacionais, e alguns exemplos, tá? Porque senão fica muito teórico. Eu vou pedir a paciência de vocês na parte teórica, mas com a vinda dos exemplos vai ficar bem mais claro, eu tenho certeza. E na segunda parte, nós vamos trabalhar com as revisões de literatura mista, na mesma concepção. Conceitos básicos, desenho de revisões mistas, critérios de avaliação e alguns exemplos também. Ok? Então, nossa apresentação está dividida em duas partes. Encontra-se na pasta de vocês um formulário para vocês avaliarem essa palestra. Então, eu gostaria que vocês me dessem um feedback ao final. Parte 1, métodos mistos. Bom, para a gente entender os métodos mistos, é fundamental que a gente conheça antes os métodos qualitativos e quantitativos. Na palestra de hoje, eu não vou trabalhar com todos esses métodos, eu vou trabalhar com a questão fundamental. Então, pesquisas com métodos qualitativos fornecem descrições detalhadas de fenômenos complexos, incluindo seus aspectos contextuais ou focam em análises aprofundadas, envolvendo poucos indivíduos. Né? O grande problema da pesquisa qualitativa é a questão da generalização, já que o número de sujeitos geralmente é pequeno. Então, eu conheço o fenômeno em profundidade, mas fica difícil fazer uma generalização para toda uma população. Então, aqui um exemplo que eu peguei no Cielo, de uma pesquisa qualitativa, a percepção dos acadêmicos de enfermagem sobre o cuidado da mulher no trabalho de parto e nascimento, uma abordagem qualitativa. Esse estudo utilizou entrevistas com 30 sujeitos e análise temática. Ok? Essa é uma característica dos estudos qualitativos. Os estudos quantitativos, eles costumam examinar a associação entre variáveis que podem ser generalizadas para uma população por meio de inferências estatísticas. Focam na análise de grandes amostras, dificultando a compreensão dos processos individuais. Então, eu faço uma pesquisa em larga escala, por exemplo, os estudos clínicos, até com 20 mil sujeitos de pesquisa, e eu descubro que 5 mil sujeitos tiveram tal comportamento diante de um procedimento. Agora, o porquê? Os métodos quantitativos, eles não fornecem essa questão aprofundada. E aí, a necessidade, então, de se chamar os métodos qualitativos. Aqui um exemplo para vocês da enfermagem, que é uma área que tem bastante métodos mistos, né? Ocorrências éticas com profissionais de enfermagem, um estudo quantitativo. Então, utilizou análise estatística referente a 190 ocorrências e 398 providências sobre questões éticas. No caso, o estudo pegou todas as ocorrências. Este 398 é o total de ocorrências ocorridas durante um ano. Tá? Então, é um estudo que foca mais na quantidade. Então, o que é um método misto? O método misto é aquele que combina métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos. Esses dias me pararam para perguntar assim, estou usando duas teorias diferentes. Isto é método misto? Não necessariamente. Tá? Você pode usar N teorias diferentes, mas ser um estudo meramente qualitativo ou quantitativo. Então, o método de pesquisa mista é aquele que combina os métodos de pesquisa qualitativo e quantitativo e tem por objetivo generalizar os resultados qualitativos. Então, eu faço, por exemplo, uma pesquisa com um N igual a 30, um estudo qualitativo,
e depois, então, a partir do conhecimento que eu tive desses 30 sujeitos, eu posso ampliar para 1.000, 5.000, 20.000, num método quantitativo, por exemplo. Então, eu posso generalizar os resultados qualitativos, aprofundar a compreensão dos resultados quantitativos ou corroborar os resultados. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, que é... Gente, o ar está um pouquinho gelado para mim. A minha mão está congelando. Se desse para diminuir um pouquinho, por favor. Eu estou tremendo, não é de nervoso, é de frio. Então, no caso aqui, é um método misto, né, que analisou o seguinte: a educação e informação recebida por pacientes após o transplante de rim. Então, o quanto essa informação foi suficiente para esses pacientes, e aplicou a metodologia de método misto. No caso, essa foi uma pesquisa mista com 31 sujeitos apenas. Só que esses sujeitos, eles passaram por 2 níveis de análise. Uma entrevista semi-estruturada, tá? E um questionário de caráter quantitativo. Então, nesse caso desse estudo, o mesmo N serviu para os 2 métodos, em momentos diferentes. Então, só para lembrar que o método misto ele vai abordar 2 métodos numa mesma pesquisa, ao menos. Né? E para que o método misto? Uma primeira questão é compensar a limitação de métodos. Então, quando eu uso um método estatístico ou quantitativo, eu não conheço, às vezes, o fenômeno em profundidade. Quando eu uso o método qualitativo, eu não consigo generalizar. E quando eu uso o método misto, eu consigo ter as 2 abordagens no mesmo estudo. Então, por meio desse método misto, eu posso observar o fenômeno sob diferentes pontos de vista, maior completeza na abordagem do problema, gerar novas hipóteses, facilitar a seleção de amostras significativas, já que eu posso fazer um estudo qualitativo com uma população menorzinha, e depois verificar qual tipo de sujeito realmente seria melhor para o meu estudo quantitativo. Contextualizar os dados quantitativos, como nós já falamos, ilustrar achados quantitativos, ampliar a validade dos achados, porque geralmente os pesquisadores são questionados, né? Puxa, mas é um estudo quantitativo, você não pode generalizar. Né? Então tem essas limitações. Produzir resultados inesperados, já que você vai ter diferentes abordagens na sua pesquisa. Incrementar a integridade dos achados e incrementar a utilidade dos achados para a sociedade. Tá? Explanar melhor os resultados. Então, essa seria a motivação para usar métodos mistos. Bom, um aspecto importante é que a pesquisa que emprega métodos mistos é feita em grupo, não por um pesquisador sozinho. Tá? Isso talvez decepcione vocês um pouco. Então, geralmente, essa pesquisa envolvendo métodos mistos é desenvolvida por um grupo de pesquisadores que possuem diferentes habilidades e competências em pesquisa e podem aplicar com coerência e precisão diferentes métodos. Tá? Então, se você você tem uma formação mais qualitativa e quer desenvolver um método misto, você precisa fazer uma parceria com um colega que desenvolva uma pesquisa de caráter mais quantitativo. Então, sempre quando a gente vai avaliar, inclusive os estudos de métodos mistos, essa questão da equipe é importante. Tem que ter as diferentes competências nos autores que produziram o estudo. Então, essa é uma parte importante, né, que os métodos mistos, comumente eles vão transcender a disciplinaridade. Vai ser uma coisa interdisciplinar, multidisciplinar. Ok? Quais são os estudos qualitativos mais empregados nos métodos mistos? Etnografia, fenomenologia,
narrativas, teoria fundamentada, estudo de caso, descrição qualitativa. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise de 5.000 hospitais do Brasil. Mas primeiro eu posso fazer um estudo aprofundado de caso em um hospital para tentar verificar quais são as variáveis que realmente eu quero colocar no meu instrumento quantitativo. Tá? Então, eu posso usar alguns métodos qualitativos e depois usar os métodos quantitativos. Os métodos quantitativos mais empregados nas abordagens mistas são os estudos controlados randomizados, ensaio clínico controlado, estudo de corte, comparação de estudo de casos, séries temporais e assim por diante. Então, o interessante aqui é você ter as parcerias que possam te ajudar no estudo que você pretende desenvolver. Em relação à terminologia, é uma coisa muito importante. E eu vou começar a falar agora as modalidades de métodos mistos. Uma primeira modalidade é o estudo exploratório sequencial. Essa é a terminologia. Para dizer que você vai começar com uma abordagem qualitativa e depois vai para uma abordagem quantitativa. Tá? Então, o estudo, sempre que tem a palavra exploratório, começa com o método qualitativo. Então, o estudo exploratório sequencial é aquele que se inicia por uma etapa qualitativa e que, por sua vez, é seguida por uma etapa quantitativa. Então, você vai encontrar na literatura. Essa pesquisa é um estudo, usa a metodologia exploratória sequencial. Então, é qualitativo e depois quantitativo. É importante usar a terminologia correta, porque os avaliadores vão ter mais segurança que você realmente conhece o que você está fazendo. Tá? E aí a forma de representação. Qual e depois quan. Muitos autores só colocam na metodologia qual, depois quan, assim como está. Um ponto importante é que às vezes o qual é em letra maiúscula, às vezes é em minúscula, às vezes o quan é em letra maiúscula ou minúscula. E o que significa isso? Quando os dois estão em letra maiúscula, é que tem peso igual. Ok? É uma pesquisa que foi pensada de forma intensa nos seus métodos qualitativos ou quantitativos. Agora, às vezes, o autor focou mais no qualitativo e menos no quantitativo. Aí o quantitativo vai aparecer em minúsculas. Tudo bem? Então, essa é uma forma de representação. Então, você vai falar assim, eu fiz um estudo qual, quando. Tá? Então, na cabeça dele já vai estar o que é. Tá? A outra terminologia chama-se estudo explanatório. Sempre que tem a palavra explanatório, trata-se de uma pesquisa que começou com um método quantitativo. Então, explanatório começou com o quantitativo. É aquele que se inicia por uma etapa quantitativa e que, por sua vez, é seguida por uma etapa qualitativa. Neste caso, os resultados qualitativos são mobilizados para interpretar ou explicar os resultados quantitativos. Então, nós, por exemplo, na epidemiologia, nós podemos verificar, em termos de quantidade, a prevalência de uma certa doença e depois fazer um estudo qualitativo com uma determinada população para entender melhor aquilo. Tá? A outra terminologia importante é estudo de convergência. No estudo de convergência, as duas etapas são feitas simultaneamente. Tá? Então, enquanto uma equipe está fazendo a análise qualitativa, a outra está fazendo a quantitativa. E os resultados são comparados no final. Aqui um ponto que deve estar na cabeça de vocês. Quando eu passo da quantitativa para a qualitativa, vou voltar aqui, sequencial, a palavra sequencial significa que eu utilizei os dados da primeira etapa para construir a segunda. Ok? Isso que significa o sequencial. Eu fiz a primeira uma etapa, daqueles resultados eu derivei algum instrumento para gerar a segunda. Tá? Isso que é o sequencial.
A convergência é quando as duas são feitas simultaneamente e uma não vai influenciar a outra. Tá? Então, eu posso fazer a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa e depois, só no final, comparar os resultados. Tudo bem? Está claro isso? Sequencial e convergência? Então, o estudo de convergência é aquele que as etapas qualitativas e quantitativas são concomitantes. Não precisa ser assim todo dia, né? Você pode fazer uma, depois a outra, mas os resultados de uma fase não vão interferir na outra. Tá? Chama-se concomitante. Ou seja, os métodos qualitativos e quantitativos documentam os mesmos fenômenos, ok? De forma complementar, havendo no momento da análise de dados uma integração dos resultados a fim de melhor entender o fenômeno. Tudo bem, gente? Um ponto fundamental aqui, que até eu estava conversando com o professor Juan, é que a pesquisa empregando métodos mistos, cada vez ela está se tornando mais exigente. Tá? Então, a gente tem um passado que utilizou métodos quantitativos e qualitativos, mas hoje, quando você fala de método misto, tem que ter a integração dessas coisas. Né? Então, um ponto importante é a técnica de transformação, que consiste em traduzir dados qualitativos para valores que possam ser integrados com os dados quantitativos, ou em categorizar dados quantitativos de forma que eles possam ser integrados aos dados qualitativos. Tá? Então, eu tenho uma série de números, e eu transformo esses números em categorias, ou eu tenho, por exemplo, uma série de categorias que eu transformo num peso ou num número, de forma que, ao final, eu vou ter esses dados numa mesma matriz. Não se assustem, porque eu vou mostrar exemplo. Esse foi legal. Tá? Então, a técnica da transformação. Essa técnica é a mais difícil, tá? Porque eu tenho que transformar os dados qualitativos em quantitativos ou os quantitativos em qualitativos. E a técnica da comparação, que, a meu ver, é mais fácil, na qual os resultados qualitativos e quantitativos são analisados separadamente, sendo integrados apenas no momento da interpretação. Você não precisa transformar qualitativo em quantitativo. Você tem as duas coisas e você vai usar isso no seu momento da interpretação. E eu vou citar também exemplo aqui na apresentação. Uma questão importante durante a integração de dados é que, muitas vezes, os métodos não falam a mesma coisa. Né? Isso dá para entender? O método quantitativo te aponta para um caminho e o método qualitativo te aponta para outra. Tá? E aí também tem 3 terminologias que são importantes. Seria a conciliação, assumir que os resultados são complementares. Então, eu tenho os dados quantitativos, que são complementados pelos dados qualitativos. É uma posição de complementação. Iniciação seria buscar mais informações para tomar uma decisão. Tá? Então, eu vejo que eu fiz a minha coleta de dados quantitativos, a minha coleta de dados qualitativos, mas, eventualmente, eu esqueci de fazer algo que é importante para entender essa junção de dados. Né? A isso nós chamamos de iniciação, quando você precisa buscar dados complementares para entender esses resultados. Nesse caso aqui, você vai buscar novos estudos. Estudos aqui pode ser fazer mais uma questão, procurar alguma informação adicional, né? Para melhor entender ou complementar os resultados discrepantes ou observar que os resultados de um método são distorcidos ou não acrescentam nada ao conhecimento do fenômeno. E exclusão, que seria a última terminologia, observar que os resultados de um método são distorcidos ou não acrescentam nada ao conhecimento do fenômeno. Nesse estudo aqui, são apresentados esses 3 conceitos de conciliação, iniciação e exclusão. Os autores apontam que até hoje não foi encontrado nenhum estudo de exclusão.
Tá? Geralmente, a conciliação e a iniciação são as decisões mais comuns quando você usa os dois métodos. Então, esse texto é interessante vocês lerem. Bom, como eu posso dizer que o seu estudo é de método misto? Eu tenho que responder a alguns quesitos. O primeiro quesito é: compreende pelo menos um método qualitativo e um método quantitativo. Então, se tem dois métodos qualitativos, não é método misto, tá? É pesquisa qualitativa. Se tem dois métodos quantitativos, é pesquisa quantitativa. Para ser método misto, tem que ser um qualitativo e um quantitativo. Por ser uma pesquisa mista, não significa que ela vai ser menos rigorosa. Ela tem que ser rigorosa tanto no qualitativo quanto no quantitativo, né? E seguir os mesmos padrões de rigor desses dois tipos de métodos. Uma coisa importante é que, quando eu penso numa pesquisa mista, essa pesquisa ela já começa a ser mista no problema de pesquisa, na condução da pesquisa, na metodologia da pesquisa. Tá? Então, a pesquisa mista, ela nasce mista. Ela não se torna mista por conveniência. Então, quando eu vou submeter a uma agência de fomento, eu já vou submeter uma pesquisa de caráter misto. Okay? Então, eu vou descrever as etapas que eu pretendo fazer e toda a metodologia passo por passo de pesquisa mista. Eu estou falando isso porque até comigo mesma eu estava desenvolvendo um estudo de caráter qualitativo e no meio precisei fazer umas continhas, ok? Isto não é pesquisa mista. Embora eu tenha usado até dados quantitativos no artigo, não caracteriza uma pesquisa mista pelos princípios da pesquisa mista, que tem que ter questões de caráter misto. Nós vamos ver daqui um pouco nos exemplos. Então, não se considera como um estudo empregando métodos mistos quando os métodos e resultados são totalmente dissociados, sem qualquer abordagem explícita de integração. Em outras palavras, tem que aparecer no artigo como os dados foram integrados. Qual a forma, se foi sequencial, como que você fez a pesquisa. Tá? Tem que usar aquela terminologia de convergência, de sequencial, de explanatório, de exploratório. Tá? Se não tiver isto, vai ficar difícil caracterizar como uma pesquisa mista. Como avaliar? Até que eu estou indo rápido, professor. Como avaliar? Aqui nessa referência, o professor Pierre, que esteve aqui o ano passado, ele apresenta 40 critérios para avaliar uma pesquisa envolvendo métodos mistos. Okay? Essa referência está disponível na internet, é de acesso livre. Eu selecionei apenas algumas mais importantes, assim, fundamentais. Bom, uma pesquisa envolvendo métodos mistos tem que ter uma questão qualitativa e uma questão quantitativa. Então, quantas mulheres cometem aborto? Quantitativo. Por que fazem isto? Qualitativo. Ok? Os dados coletados permitem endereçar a questão ou as questões de pesquisa. Os métodos mistos são essenciais para responder as perguntas. Então, você tem que justificar que aquele método vai ser melhor para responder essas duas perguntas. Ou 3, ou 4, ou 5. E a integração dos dados é relevante para endereçar os objetivos ou questões de estudo. Uma característica dos métodos mistos é ter uma seção chamada de limitações do estudo. Então, a maioria das pesquisas vai ter assim uma seção limitações, em que a pessoa vai descrever que dificuldades teve na integração de dados ou na coleta de dados e assim por diante. É importante observar se a pesquisa que foi realizada tem divergência de dados ou resultados qualitativos e quantitativos.
E aí vale aquelas questões básicas de pesquisa, né? Como os sujeitos foram recrutados, obedece aos critérios de ética, como foram analisados os dados, a adequação da análise em relação à amostra, né? São critérios que são considerados nessas avaliações. Em relação aos métodos qualitativos, a forma de inclusão e exclusão de sujeitos, como que esses sujeitos foram eleitos para a pesquisa. Em relação aos métodos mistos propriamente, é preciso explanar os motivos que levaram à adoção dos métodos mistos para resolver esse problema, qual foi a forma de integração dos dados qualitativos e quantitativos, como os dados foram integrados e quem participou dessa integração. Na pesquisa envolvendo métodos mistos, quem fez é importante. Ok? Então, a equipe de pesquisa é importante. Então, geralmente é uma equipe multidisciplinar. E limitações advindas do emprego dos métodos mistos. Aqui, para dar um exemplo para vocês da equipe multidisciplinar, nesse grupo de pesquisa que nós temos, tem 2 médicos, ok? Uma pessoa da engenharia de computação e eu da ciência da informação. Sendo que tem 2 pesquisadores que são especialistas em métodos qualitativos e 2 pesquisadores que são especialistas em métodos quantitativos. Ok? Além disso, uma questão importante, já que muitas vezes a gente vai, na revisão mista, vamos ter que ler textos em vários idiomas. Essa equipe aqui, ela fala francês, inglês, português e espanhol. Tá? Outros membros da equipe falam russo e chinês. Ok? Para ser uma equipe forte que possa analisar dados em outros idiomas também. Tá? Então, é a equipe. Legal, né? É muito importante isso, porque nós falamos a língua portuguesa. E nós compreendemos bem o espanhol. E lemos, pelo menos, em inglês. Então, nós temos uma vantagem competitiva nesse mundo dos métodos mistos. Tá? É uma motivação para estar aqui falando para vocês. O professor Ivan fala outros idiomas também. Exemplos, gente, que eu acho que é fundamental para vocês entenderem que não é um bicho de 7 cabeças. Basta você sentar e planejar. Peguei aqui, em homenagem ao professor Juan, que gosta das tecnologias na educação médica, um exemplo de métodos mistos. Um estudo que trabalha com dispositivos móveis na educação médica. Atitudes no uso desses dispositivos móveis. Um estudo misto. Ok? Poderia ser um estudo só qualitativo? Poderia. Poderia ser só quantitativo? Poderia. Tá? Os autores optaram por métodos mistos. Então, quais são as atitudes, né, do uso de dispositivos móveis na educação médica? Um estudo misto. Então, o objetivo, né? O objetivo. O estudo tem por objetivo examinar como professores de medicina e estudantes de medicina usam dispositivos móveis, como, por exemplo, o smartphone, na educação e prática médica. E como que eles vislumbram esse uso no futuro? Questão simples, ok? Aqui esse estudo foi publicado no British Medical Journal, que todo mundo sabe que é um periódico de relevância. E British Medical Journal Open. Open significa que você tem que dar os instrumentos que você utilizou na sua pesquisa. Ok? Não só falar que fez, mas como você fez. Tá? É uma tendência internacional você ter que provar como você coletou os dados. Então, esse é o objetivo da pesquisa. Que lindo e simples. Primeira fase. Entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas com médicos, residentes e professores para examinar as atitudes dos participantes
sobre o uso corrente e futuro dos dispositivos móveis na educação e prática médica. Foi feita uma análise temática para resumir as ideias desse estudo qualitativo e que ajudou no desenvolvimento de um instrumento, um survey online, que foi aplicado de forma quantitativa. Ok? O método misto foi usado para integrar os achados quantitativos e qualitativos. Então, aqui, na entrevista semi-estruturada, 18 sujeitos foram entrevistados. Como esse questionário também está disponível junto do artigo, selecionei 3 perguntas aqui para trazer para vocês. Então, a primeira questão, de modo geral, você acha que os dispositivos móveis têm um impacto positivo ou negativo na sua educação médica ou de outros? Explique isso melhor. Questão típica de estudo qualitativo, né? Então, quais limitações você sente no uso de dispositivos móveis na educação médica? O pessoal pode falar horas por isso, nessa pergunta. E como você imagina que daqui a 5 anos será o uso de dispositivos móveis na educação médica? Ok? Então, uma fase eminentemente qualitativa na qual foi feita a análise temática. A partir dessa análise temática, foi construído o quê? Uma survey online que foi de caráter mais quantitativo, né? Os membros daquela comunidade de ensino foram convidados a responder essa survey online e aí esse instrumento ele foi derivado da fase 1. A partir das maiores ocorrências temáticas foi montado então esse questionário. Os smartphones, eles causam distração na sala de aula? Eu acho que sim. Os smartphones não causam distração na sala de aula? Quais são as suas preocupações referentes à segurança e privacidade no uso de smartphones na medicina? Quais são as suas preocupações? Aí a pessoa coloca, né? Concorda, não sei o quê. São afirmações, ele tem que dizer se concorda ou não concorda. É uma escala típica de estudo quantitativo, ok? Então, eu tenho um instrumento qualitativo, eu fiz a análise temática em cima deles, verifiquei a ocorrência de temas, criei um questionário na qual eu vou poder distribuir por uma comunidade maior que vai responder esse questionário. Aqui é interessante observar que o questionário, ele não saiu da cabeça do pesquisador, ele já tem uma qualidade melhor, né, porque feita junto com os sujeitos de pesquisa praticamente. E aqui como os dados são descritos. Tá? Então, peguei só excertos do artigo, né? O artigo tem várias páginas. Então, as principais preocupações no que concerne, referentes, né, às implicações dos dispositivos móveis. Deixa eu me situar aqui. O inglês é de trás para frente, né? Os participantes expressaram preocupações sobre as potenciais implicações para a privacidade e confidencialidade em relação aos materiais associados ao paciente em dispositivos de uso pessoal. Ok? Então, cerca de 50% dos participantes descreveram o uso desses dispositivos para fazer fotografia de paciente. Então, 33% dos estudantes usam dispositivos móveis para fazer fotos dos pacientes, 58% dos residentes e, para minha surpresa, 67% dos professores. Né? E aqui, então, vem a descrição qualitativa. Ele optou por integrar. Né? Então, eu acho que há, né, um problema de misturar no mesmo dispositivo móvel questões profissionais e pessoais. Então, isso foi um estudante, né, de student, que disse isso onde? Na pesquisa qualitativa. Então, ele apresentou as porcentagens do estudo quantitativo e usou o método qualitativo para ilustrar aquela resposta. Eu acho que
Se você acessa a informação do paciente, né, por meio desses dispositivos móveis, eu acho que essa questão deve ser endereçada, deve causar algum tipo de preocupação na faculdade, né? Então, esse é um comentário de um residente. Então, eu procurei trazer um exemplo para vocês bem simplificado, tá? Em que foi feita essa pesquisa qualitativa, essa pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa ajudou a desenvolver a pesquisa quantitativa e também serviu para ilustrar os dados quantitativos. Ficou claro, né? Sabia que o exemplo ia ajudar. Aqui um outro exemplo. Fatores associados ao uso da saúde, dos cuidados da saúde reprodutiva e sexual por mulheres mexicanas migrantes, né, em Nova York. Um estudo empregando métodos mistos. Então, aquele primeiro exemplo foi publicado num periódico da medicina, esse aqui num jornal de saúde pública, na verdade, né? Então, aqui foi feito o contrário. Aquela pesquisa anterior, ela era explanatória ou exploratória? Viu? Exploratória sequencial ou de convergência? Olha que lindo. Valeu a pena ter vindo aqui hoje, né? Agora vocês podem falar para todo mundo. Ninguém vai entender, tá? Guardem em segredo. Aqui já é o contrário, tá? É uma outra abordagem. Nesse estudo, empregando métodos mistos, descreve a utilização dos serviços de saúde reprodutiva e sexual, as barreiras na utilização desses serviços enfrentadas pelas mulheres mexicanas que vivem em Nova York. 151 mulheres completaram surveys, ok? Eu não gosto assim de traduzir literal, porque tradução literal é muito difícil de ser feita, né? Então a gente vai no mais ou menos. Então, na primeira fase, uma survey com 151 mulheres, e depois 23 mulheres participaram de 2 grupos focais, ok? Foram feitos 2 grupos focais para entender melhor a questão. Esse estudo que é de que tipo? Explanatório, sequencial. Boa, professora. Ok. Aqui uma questão que eu chamei a atenção de vocês, que o autor ressalta mesmo no texto, que se trata de uma pesquisa transdisciplinar, né, com uma equipe que tem membros da ciências sociais, da educação, do serviço social, da saúde pública, ok? Que ajudaram na interpretação dos dados. Então, isso agrega, a equipe multidisciplinar agrega bastante no método misto. E um ponto importante, que a pesquisa transdisciplinar empregando o método misto é sempre muito usada em populações vulneráveis ou populações que são mais discriminadas, né, pouco estudadas, na verdade. Então, aqui o autor já optou por uma forma diferenciada. Tá? Então, ele apresentou os dados das 151 mulheres. Então, se a gente observar aqui, 90 dessas 151 vão para o hospital. Poucas aí fazem prevenção, né? Muitas vão ao serviço de pré-natal. Tá? Então, essa tabela aqui é só para ilustrar que primeiro ele vai descrever os dados quantitativos e depois os dados qualitativos. Tá? Então, todos os achados quantitativos da primeira fase foram descritos e depois ele trouxe, então, os resultados dos 2 grupos focais que ele realizou. Então, é uma pesquisa que, para quem faz método misto, é um pouco mais completa, porque aprofunda um pouco mais no estudo do fenômeno. E por meio... Bom, eles fizeram, né, verificaram que as mulheres só procuram a saúde já numa situação um pouco mais difícil, um quadro de saúde mais complicado. E por quê? Né? Dentre os que eles descobriram
custo, dificuldade para a compreensão das informações do sistema, baixa qualidade dos serviços, algumas têm vergonha de ir no serviço de saúde. Tá? Isso emergiu do estudo qualitativo. Um último exemplo, qual seria esse último exemplo? De convergência. Então, variáveis... será que é de convergência? Eu não sei se eu peguei de convergência, vamos ver. Variáveis que afetam a compreensão em situações de simulação. No ensino de saúde tem várias aulas de simulação, né? Então, esse estudo, ele quis trabalhar, verificar se a ansiedade interfere na aprendizagem das estudantes de enfermagem. Tá? Então, aqui, simultâneos. Ó. Esse estudo usou quantitativo mais qualitativo, ok? De forma simultânea. Então, ele até usa o mais. Tá? Olha, será que... Eu não sei, não posso te responder, eu acho que não. Eu não sei se a referência está correta. Tá? Mas esses estudos, geralmente, eles são bastante complexos. Nunca vai ser um autor só. Pode ser mais erro meu. Tá? Então, aqui tem o N. Deixa eu voltar aqui. O N de 124. Ok? Tudo bem, gente? O N de 124. Mas isso que eu queria mostrar para vocês. Que ele utilizou vários softwares para analisar tanto os dados quantitativos quanto os qualitativos. Né? Então, para analisar os dados quantitativos, usou um software convencional. Para analisar os dados qualitativos, usou o NVivo. E depois, então, fez a comparação desses resultados. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Então, esses resultados foram comparados, né, para dar uma visão geral e completa no que concerne aos resultados de aprendizagem. Ok? Sim. Essa referência eu trouxe porque ela discute amostragem em métodos mistos. Tá? Esse é um dos autores principais dos métodos mistos. E ele vai discutir, então, como que eu faço a amostra. Que tipo de amostra que eu vou utilizar. Então, esse texto, ele discute isto. Tudo bem? Ainda bem que diminuíram o ar. Tá fácil aí, gente? É bem elucidativo com os exemplos, né? Depois eu vou passar umas referências no final de livros, tá? Que seriam referências básicas. Quer que eu volte de novo? Revisões mistas. Preparados? Não? Viu, professor? Eles estão até anotando. E numa sexta-feira à tarde. Gente, eu tenho bastante coisa para falar para vocês ainda. Vamos lá? Revisões mistas. Revisões mistas. Para que eu vou precisar dessas revisões mistas, né? Então, geralmente, quem está fazendo mestrado, quem está fazendo doutorado, quem está submetendo projetos, geralmente vai ter aí uma necessidade de uma revisão de literatura.
Ok? Essa revisão aqui, que eu vou apresentar para vocês, é bastante refinada. É tão refinada que, por exemplo, no Canadá, no grupo de pesquisa que nós trabalhamos, uma revisão mista ela pode se constituir como um projeto de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, acho que tem uns 14 membros numa revisão mista que está sendo proposta lá num dos projetos que está em desenvolvimento. Mas só para vocês terem uma ideia, o número inicial de artigos que vai ser analisado são 10 mil. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu posso usar um método misto para fazer projetos de diferentes natureza. Ou a revisão mista pode ser até o seu projeto mesmo. Ok? Então, o que é essencial na revisão mista? Gente, olha só. Vamos lá? Só mais um pouquinho. A revisão mista ela não é aleatória. Ela começa a partir de uma formulação de uma questão. Tá? Eu tenho que identificar de forma relativamente precisa como eu identifiquei os estudos relevantes e potenciais para integrar essa revisão. Eu tenho que explicitar como que eu selecionei esses textos para compor a revisão. Eu tenho que analisar criticamente os textos que vão integrar essa revisão e, finalmente, fazer a síntese. Ok? Então, elementos essenciais. Ter uma questão, ou duas, provavelmente duas. Explicitar como você identificou os estudos. Mostrar como você selecionou e como analisou criticamente. Então, nós separamos as revisões mistas em duas abordagens. As reproduzíveis, que são as de melhor qualidade, e as de conveniência. O que seria de conveniência? Aquela situação que o pessoal junta alguns textos e faz uma revisão. Tá? Que não é reproduzível. Ninguém vai conseguir reproduzir aquele estudo em qualquer lugar do mundo. Já a revisão mista reproduzível, ela vai permitir que outra pessoa refaça o estudo e chegue a conclusões semelhantes. Então, nominhos. A revisão mista de convergência qualitativa é adequada aos estudos, quando os estudos analisados possuem amostras pequenas e estão voltados para desenvolver, refinar e revisar um quadro conceitual. Nesse caso, os resultados dos estudos qualitativos, estudos quantitativos e estudos empregando os métodos mistos são transformados em achados qualitativos. Tá? Vou mostrar exemplos. Tudo bem? Então, na revisão mista de convergência qualitativa, eu pego todos os meus estudos e transformo esses estudos numa base qualitativa. Ou por categorização, por exemplo. Tá? Eu categorizo, não eu sozinha. Eu, mas alguém. Né? A revisão mista de convergência quantitativa é apropriada quando os estudos analisados há um grande número de amostras ou sujeitos de pesquisa. Então, eu vi, por exemplo, um estudo em que o autor fez a revisão pegando vários estudos de caso da Europa. Só que cada estudo de caso tinha 5.000 N, ok? Era um estudo muito grande. Então, dá para você fazer o quê? Um estudo, uma revisão mista de convergência quantitativa. Nesse caso, os resultados dos estudos qualitativos, quantitativos e estudos empregando os métodos mistos são transformados em achados quantitativos. Revisão mista sequencial explanatória é empregada nos casos onde se quer medir os efeitos de ações, intervenções ou programas e explicitar diferenças em seus efeitos. Nessa modalidade de revisão, a integração ocorre entre as etapas quantitativa e qualitativa, na medida em que a síntese quantitativa, sequencial, né? Então, primeiro analiso os resultados quantitativos e depois os resultados qualitativos. Ok? Eu posso fazer essa análise separada. Eu vou demonstrar para vocês daqui um pouquinho. Né? Então, eu pego os dados quantitativos e depois os dados
qualitativos. Na sequencial exploratória, também composta por 2 etapas, né? Na primeira etapa, os resultados dos estudos qualitativos, quantitativos e dos estudos empregando métodos mistos são transformados em achados qualitativos, por isso que é exploratória, por exemplo, em análise temática. Então, na etapa 2, os resultados quantitativos são tabulados e comparados. Isto quando há uma entidade comum entre os 2 estudos. A interpretação dos achados da etapa 1, na etapa 1 e na etapa 2, sugerem novas hipóteses e podem revelar falhas no conhecimento científico existente. Então, eu vou ter, da mesma forma que os métodos mistos, sequencial. Então, eu faço uma revisão dos estudos qualitativos e depois dos quantitativos. Ou eu vou ter de convergência, tá? Transformando esses dados. Critérios de avaliação de revisões mistas. Todos os empregados nos estudos mistos. Tá? Mas aqui é mais importante também as bases de dados empregadas. Então, em que bases você buscou essa informação? Bases de dados. Uma coisa que eu acho fundamental, porque eu sou uma profissional da informação, formada em ciência da informação, é importante, mas não obrigatório, presença de um profissional da informação que auxilie na busca e seleção dos estudos a serem analisados. Então, aqui no campus nós temos a Biblioteca Central, e na Biblioteca Central nós temos a figura, um ser humano chamado bibliotecário de referência. É ele que domina as bases de dados internacionais. Ele é um parceiro fundamental para vocês. Tá? Vocês vão entender por quê. Bom, eu trouxe alguns exemplos, então, para ilustrar. Nas revisões mistas, então, eu tenho 2 questões, pelo menos. Então, quais são as barreiras e facilitadores para a compreensão da informação em saúde que são enfrentadas pelos profissionais de saúde? Então, quais são as barreiras e facilitadores? Tá? Não sei quais são. Agora, quanto essas barreiras e facilitadores afetam a compreensão da informação pelos profissionais de saúde? Aqui não importa a pergunta em si, mas é para vocês mentalizarem que tem que ter 2 questões, uma de caráter quantitativo e uma de caráter qualitativo, né? Um segundo passo é dizer que tipo de texto você vai considerar nessa análise, ok? Então, tem que ter critério de inclusão e exclusão para várias coisas. Então, por exemplo, a linguagem do texto. Critério de inclusão. Você vai ler os textos em inglês, chinês, francês, espanhol, português? Ou vai ler só em inglês? Tá? Então, você tem que deixar explícito o critério de inclusão e exclusão para idioma. Metodologia. Você tem que ter o critério de inclusão e exclusão. Então, você vai considerar os estudos quantitativos, qualitativos e métodos mistos. Você vai excluir, por exemplo, os artigos de opinião. Então, tem que estar explícito o que entra, o que você vai ler e o que você não vai ler. Eu, por exemplo, nesse estudo aqui, excluí os artigos de opinião e trabalhos que contam histórias, mas não tem uma fundamentação, uma metodologia ali. Tá? Amostra. Que tipo de sujeito você vai querer que essa literatura tenha? No meu caso, eu selecionei só quero artigos que falem de profissionais de saúde. Não quero artigos que me falem de pacientes, da população ou de outros grupos profissionais. Então, eu excluí todos esses artigos, esses sujeitos, né? Tipo de documento. O que você vai incluir no seu estudo?
artigos de periódicos, capítulo de livro, teses e dissertações. Lembrando que as teses e dissertações são enormes, né? Aí você pega uma base de dados ERIC internacional que só tem teses e dissertações, tem muita coisa, né? Ou mesmo uma base de dados de tese e dissertações do Brasil, que tem todas as teses e dissertações de todo o Brasil, é muita coisa. Então eu tenho que selecionar. Geralmente o que o pessoal pega mais são os artigos de periódico. É algo razoável, já que muitas teses e dissertações virarão artigos. Ok? Critério de exclusão. Apresentação de pôsteres, resumos de conferência e editoriais. Tá? Dependendo da área, na área de informática, por exemplo, tem muita apresentação em congresso. Então você pode incluir. A questão aqui é o que você vai decidir de colocar e o que você vai excluir. Mas isso tem que ser explicitado. E o foco que você quer. Então, por exemplo, nesse estudo aqui, eu queria compreensão da informação em saúde, transferência da informação em saúde, mas eu não queria estudos de gramática. Não estou preocupada com a gramática, não estou preocupada com aspectos financeiros, não estou preocupada com aspectos computacionais, não estou preocupada com estudos que falem de idioma como segunda língua. Tá? Então, qual é o foco que eu quero? Então, aqui eu tenho que ter uma tabelinha com o que entra ou não na minha revisão. Um outro ponto importante são a seleção de recursos informacionais. Seleção de recursos informacionais é igual a bases de dados internacionais. Então, nesse estudo, eu, por exemplo, selecionei 11 bases de dados internacionais. Bases de dados na saúde, na enfermagem, na medicina, né? Na psicologia, na ciência da informação, nas ciências sociais, na comunicação e na educação. Aqui na Universidade de São Paulo, nós somos todos privilegiados porque nós temos muitas bases de dados disponíveis por meio do CIB. Então, todo mundo que tem VPN, que tem login USP, tem acesso às bases de dados internacionais de casa. Ok? Então, eu acho que essa aqui é uma questão de oportunidade, porque a gente tem os recursos. Né? Essas bases de dados estão ao nosso alcance. Isso aqui é muito importante. É a estratégia de busca. Tá? Geralmente o pessoal vai procurar informação e faz o quê? Coloca uma palavrinha naquele campo simples. Ok? Essa estratégia de busca eu demorei 40 horas para elaborar. Tá? Em que eu estudei todos os sinônimos. Eu pesquisei artigos, pesquisei dicionários, pesquisei um instrumento que nós chamamos de tesauros, que seria o DEX, o MESH, ok? Para montar essa estratégia de busca. Além dos dicionários, dos tesauros, eu utilizei artigos que tinham a temática que eu estava estudando para coletar terminologias possíveis. Então, é muito importante você conhecer a terminologia do assunto que você está pesquisando. Você acha que é aquela palavra, ok? Mas, na verdade, tem muitos sinônimos, porque a gente precisa pensar globalmente. Então, como que o cara da China pensa esse assunto, como o cara dos Estados Unidos pensa esse assunto e assim por diante. Então, é importante que eu conheça os sinônimos daquilo que eu estou procurando. Não é legal esse slide? Tá? Isso aqui chama-se estratégia de busca. Ok? Em que você, no caso aqui, essa é uma metodologia que eu até utilizo na disciplina Fontes de Informação em Saúde, com os alunos da graduação. Aqui a gente utiliza uma metodologia de trabalhar com campos semânticos. Então, por exemplo, Clinical Information é semelhante à informação em saúde, a informação médica e materiais educacionais em saúde. Isso aqui não saiu da minha cabeça. Eu estudei os dicionários e os tesauros para chegar nessa conclusão.
O OR ali representa que eles são equivalentes. Eu quero um ou outro. Ok? Ali no S2, que seria a busca 2, eu quero barreiras comunicacionais, facilitadores comunicacionais, problemas comunicacionais, facilitadores de informação, dificuldade de leitura, dificuldade de texto, incompreensão, compreensão, compreensibilidade. Os contrários, às vezes, se completam. Quando o autor fala de desemprego, às vezes ele fala de emprego também. Quando ele fala de emprego, ele fala de desemprego. Então, eu tenho que pensar muito bem no que eu estou procurando e verificar esses sinônimos. Ok? Então, aqui essa estratégia, 40 horas para elaborá-la. Tá? Significa que, quando a gente vai fazer uma revisão mista, tem que ter um método. E aí, um cálculo aproximado, né, de combinação dessas estratégias. No total, eu vou ter que fazer 66 buscas para encontrar o que eu quero. Legal. Bom, encontrei o que eu quero, né? Eu tenho que aplicar os critérios de seleção. Então, como que eu vou selecionar cada um dos artigos para compor a minha revisão? Então, eu posso fazer uma tabelinha. Se for em equipe, as pessoas podem trabalhar e verificar. Ó, esse entra, esse não entra, esse entra, esse não entra. Aqui no critério de seleção, são os critérios que eu já apresentei anteriormente, né? Então, por exemplo, se o estudo não for em língua inglês, não vai servir para mim, porque eu coloquei aqueles critérios lá, ok? Se tratar de paciente, não vai servir para mim. Então, aqui, quais critérios eu vou avaliar cada um dos artigos? Bom, aí encontrei os artigos com o foco que eu quero, mas eles são claros? Ou é information? Tá? Então, aqui chama-se o que nós falamos de análise crítica do artigo, para ver se a metodologia que ele apresenta é adequada, se o resultado tem a ver com a metodologia. Vocês, com certeza, já leram artigos que na introdução é uma coisa, na metodologia é outra, e na conclusão não tem nada a ver. Então, esses artigos, eles caem fora na hora da análise crítica. E aqui, nessa tabela, eu já prevejo como... O pessoal está rindo, está achando que é difícil? Nessa tabela aqui, como que eu vou fazer a síntese? Então, eu previ nesse estudo, primeiro eu vou fazer análise temática com os achados qualitativos. Depois eu vou fazer análise de conteúdo com os achados quantitativos e depois eu vou fazer uma síntese geral. Dos textos, o que eu vou coletar? Na fase temática, eu vou coletar, ou na análise qualitativa, eu vou coletar a questão de pesquisa, a metodologia empregada, o número de amostra, onde foi realizado o estudo, o tipo de informação estudada, as barreiras e facilitadores. Ok? Então, já indico que informações serão coletadas. Porque quem vai revisar esses textos já sabe o que é para coletar e o que não deve ser coletado. Para a fase quantitativa, a mesma coisa. E então, aqui na síntese, a mistura desses dados. Aqui, só para ilustrar para vocês que isso é possível, o Search One lá que eu mostrei para vocês, essa coluninha aqui, ok? Eu transformei isso numa estratégia de busca na base de dados. Tá? Então, eu quero Clinical Information no abstract e Clinical Information no título. Ok? Deu para vocês entenderem? E aqui eu recuperei 17.000 artigos. Tá? Que é muita coisa, por isso que vai passar por tantas triagens. Isso aqui, gente, chama-se pesquisa avançada. Não é pesquisa simples. E aí que talvez vocês precisem de um profissional bibliotecário de referência para lhes ajudar.
Deu para perceber? Porque o bibliotecário de referência ele é treinado para isso, né? Aqui, essa base de dados aqui é de enfermagem, ok? As minhas amigas de enfermagem lá no fundão. Aqui é uma base multidisciplinar, a Scopus. Aqui já o jeito de buscar muda, né? Lá eu tive que colocar o resumo. Aqui eu já posso misturar título, resumo. Então, as bases de dados, elas são bem padronizadas internacionalmente, mas elas não são iguais. Tem algumas peculiaridades. Então, aqui eu posso usar os operadores booleanos para construir a minha busca. Ok? Então, isso eu acho importante. Se você quiser fazer uma revisão de literatura mista, para ser publicada internacionalmente, você tem que conhecer as bases de dados e como essas bases devem ser usadas para você localizar esses estudos. Alguns exemplos. Tá. Fatores associados com a fixação de estudantes de enfermagens e de enfermeiras recém-graduadas na zona rural, né, no setor rural, após a graduação. Estudo misto, revisão mista. Aqui é importante, né? Então, foi realizada uma revisão mista da literatura, incluindo artigos publicados e literatura cinzenta. Literatura cinzenta é tudo que não passou por revisão de pares. Tá? Então, na internet você vai encontrar muita literatura cinzenta. Não é recomendável incluí-las. Tá? Não é recomendável incluir artigos em material que não passou por pares. No caso desse estudo, é na zona rural. Então, provavelmente, tinham poucos estudos. Então, os pesquisadores resolveram de incluir essa literatura cinzenta. Então, na medida do possível, eu acho que não deve incluir, inclusive eu já li vários artigos que diz que não se deve incluir literatura cinzenta. Mas há assuntos em que talvez seja necessário. Uma coisa importante aqui são as bases de dados. Tá? Você tem que citar todas as bases de dados que você consultou. Qual é a nossa vantagem? Nós podemos, além de todas as bases internacionais, colocar as bases que só tem material da América Latina e língua portuguesa. Tá? Então, além de colocar todas aquelas bases ali, colocar Cielo é um valor diferenciado. Ok? Mas não dá para colocar só Cielo, tá? Porque eu acho que vai ter uma rejeição no exterior, porque já existe um padrão de quais bases procurar. Esse padrão de quais bases procurar, a bibliotecária de referência ela é especializada para saber quais são as bases para cada área. Então, aqui eles encontraram 523 estudos que foram analisados rapidamente e 15 foram incluídos para análise. Então, as revisões mistas, geralmente eu parto de um grande número de artigos, vou fazendo a seleção e chego num número menor. Já viram esses quadros antes? Provavelmente, né? Então, aqui eu vou apresentar quantos artigos eu encontrei, qual critério eu apliquei e quantos foram sobrando. Então, ela começou com 728 artigos, depois tirou os artigos duplicados, caiu para 523, depois ela retirou os artigos que estavam em publicações não interessantes para o estudo, caiu para 61, e assim até chegar nos 15. Tá? Esse quadro, geralmente, é um requisito que tem que ter nas revisões mistas, para elucidar como que você fez o processo de seleção. Existem quadros melhores, tá? Mas eu trouxe só um exemplo para ilustrar. Ali em cima, no 728, ela poderia dizer que encontrou 50 na PubMed, 80 no Scopus e assim por diante. Ok? E aqui
também procurei facilitar para vocês assimilarem rápido. Tá? Ela fez uma matriz simples, com os 15 estudos, contendo o ano do estudo, o país, o objetivo do estudo, a metodologia empregada, a amostra empregada e os principais impactos, os principais fatores, né, que afetam as enfermeiras não ficarem lá na zona rural. Então, de cada estudo foram coletadas informações e aqui ela fez uma síntese. Ok? Então, segundo esse estudo, os principais fatores que afetam essa fixação das enfermeiras na zona rural são fatores de motivo pessoal e profissional. Não tem a ver com, por exemplo, o financeiro. Tudo bem? Eu trouxe um exemplo bem simples, só para dar ideia do que seria isto. Tá? Aqui um outro estudo sobre a resistência psicológica no uso de insulina para adultos, né, com diabetes tipo 2. Uma revisão de métodos mistos. Então, aqui as buscas foram realizadas nos estudos de 99 a 2009, usando várias bases de dados, sendo 3 em inglês e 1 em chinês. Pouco, muito pouco. Poucas bases de dados foram usadas, tá? Foi feita a revisão mista, né, com desenho misto. E a análise temática, parará. E 16 artigos foram incluídos. Aqui, por exemplo, gente, no estudo ela diz os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Então, tinha que ser um estudo de pessoas com diabetes tipo 2, maiores de 18 anos, etc, etc, etc. Então, o critério de inclusão e o critério de exclusão. Aqui, como os estudos foram selecionados, que critérios foram aplicados, cheguei à conclusão da minha palestra. Rapidinho? Bom, eu coloquei janela de oportunidades, por quê? Porque realmente Nós temos, assim, características... Pelo menos no meu departamento, né, professor Juan, nós temos equipes bem multidisciplinares. É possível a gente aplicar essa metodologia. Em relação às revisões mistas, nós temos acesso a muitas bases de dados. E os estudos de métodos mistos estão começando a crescer no cenário internacional. Tá? Esses estudos... que eu localizei ontem à noite, haviam 618 estudos de métodos mistos no PubMed, que produz por ano 1 milhão de novos artigos. E aí você pega vários anos, você encontra 618 artigos e só 14 revisões mistas. Tá? Scopus, 86 métodos mistos, e assim, em todos os anos, eu não limitei por idade. E 13 revisões mistas. Na base de enfermagem, 364 métodos mistos, 46 revisões mistas. Esses estudos eles começam a ser produzidos em todas as áreas ali em meados da década de 80 e vão crescendo. Tipo, foi 1, foi 2, foi 5, até chegar a um número maior nos dias atuais. Cielo, 14 métodos mistos, aquela Cielo geral, e 0 revisões mistas. Então, eu acredito que realmente seja uma oportunidade para todos nós. Por isso, trazer essa temática. É importante ressaltar que no final do ano passado, nós tivemos uma escola de verão na Faculdade de Medicina, com 40 horas de métodos mistos, 20 horas para os métodos mistos e 20 horas para as revisões mistas, né, com aula prática, com uso de computador, acesso a bases de dados e muita leitura. Nessa escola de verão participaram, foi limitado a 20 participantes.
porque o curso foi bem dirigido e participaram professores da medicina. Aqui não estão todos porque era horário de almoço, foi só para ilustrar. Professores da medicina, professores da enfermagem, professores da educação física participaram dessa oficina, e nós vamos repetir essa oficina em 2014 apenas, porque é uma oficina internacional. O professor Pierre, que está aqui, ele é aqui um dos mentores dos métodos mistos nessa modalidade que está agora, com as suas terminologias e modelos, né? E nós vamos repetir essa escola em 2014. Na verdade, essa escola está ocorrendo na Europa, no Canadá e no Brasil, né? Então, esse ano o professor Pierre vai para a Europa ministrar o curso no Suíça, e o ano que vem será uma escola aqui no Brasil, se Deus quiser, na Faculdade de Medicina. Livros. Você vai fazer um método misto, um estudo de método misto, você tem que citar esses autores. Então, são o Creswell e o Pope. O primeiro, ele trata dos métodos mistos. Esse primeiro tem em língua portuguesa, mas eu não recomendo, porque é muito difícil de entender essa tradução. Eu acho que na língua inglesa está mais fácil de entender. Ok? Esse livro, eu acho que vocês encontram na biblioteca, ou não é muito caro, dá para comprar via internet. O último texto que trabalha com a sínteses, né? Sínteses quantitativas e qualitativas, também é acessível. Não sei se tem na biblioteca, porque eu acho que são assim, manuais que você tem que ter para uso constante, né? Já que você realiza pesquisas diferenciadas. E a referência do meio é a ferramenta para analisar pesquisas empregando métodos mistos ou revisões mistas. E essa ferramenta está disponível na internet. É só você acessar esse link. É só colocar Ployer, métodos mistos tool, que vocês vão encontrar essa referência. Ok? Como citar a minha apresentação? E é isso, muito obrigada. Algumas dúzias, né? Olha. Eu queria saber se você utiliza a pesquisa com métodos, existe uma preocupação, por exemplo, em validar um instrumento quantitativo que é derivado, por exemplo, de um primeiro estudo, de uma primeira etapa quali? Olha, com certeza, todas as boas práticas em pesquisa também são válidas para pesquisa empregando métodos mistos. Alguns estudos que eu mencionei aqui hoje, por exemplo, os autores já utilizaram naquele concomitante. Ele já tinha os instrumentos validados de outros estudos qualitativos e também já tinha os instrumentos validados para o qualitativo, então ele já usou os instrumentos nessa pesquisa concomitante. Testados. Ficou? Modelo? Eu acho que para vocês o mais importante é consultar a ferramenta para ver os critérios para desenvolver os métodos mistos. Por quê? Vocês sabem que existe moda. Então, muitas vezes, a pessoa coloca métodos mistos no título, mas não tem a referência. Então, como que você vai saber se aquela pessoa
está falando de métodos mistos? Primeiro, se ela conhece os textos específicos. Então, esse primeiro autor é de referência, esse último autor é de referência, o Pruitt é de referência, né? E com as ferramentas para você avaliar se você está seguindo todos os passos. Tem muitos estudos fracos e acho que aí também entra uma oportunidade para nós. Porque se nós sabemos quais são os critérios de avaliação, a gente já pode fazer certo. Né? Os critérios de avaliação, essas oficinas que estão sendo realizadas internacionalmente, é justamente para criar uma terminologia internacional e também para melhorar a avaliação desses métodos. Eu queria saber se aqui na USP já tem um grupo, como aquele grupo que você apresentou, trabalhando com... Responde aqui. Nós, ao criarmos a oficina no ano passado, ficou a ideia de nós criarmos também aqui no IEA um grupo de pesquisadores que utilizam métodos mistos na USP. Assim, todos aqueles que tiveram interesse podem, né, entrar em contato para a gente iniciar essas atividades, troca de informações, sugestões em relação aos métodos mistos. Como eu fiz o pós-doc no exterior, e esse grupo que eu trabalhei no exterior utiliza métodos mistos, então, por exemplo, as minhas pesquisas têm essa característica. Faço com eles, né? Agora, pessoas interessadas na USP têm várias unidades. A educação física, que tem desenvolvido muitos estudos de caráter quantitativo, precisa de dados mais qualitativos. A enfermagem, eu acho que métodos mistos e enfermagem, e isso se expressa no fato de você encontrar muita literatura de métodos mistos no campo da enfermagem. Então, já ministrei uma palestra na enfermagem, enfim, existe um interesse dos pesquisadores. O que não existe é o conhecimento da terminologia, de como que eles podem fazer isso. É considerado como método disso, fazer uma revisão sistemática, depois uma meta, e aí fazer revisão distinta. Você pode, no seu método misto, na fase 1, por exemplo, fazer uma revisão mista. Ou fazer uma revisão de literatura qualitativa e depois partir para um estudo mais quantitativo. A questão aqui é como você vai fazer essa revisão. Porque ela tem que ter princípios de qualidade. Não é simplesmente, eu encontrei 5 textos ali, 5 textos não sei aonde, o meu orientador passou mais 5 textos, e aí eu tenho um conjunto de textos. Isso não tem... aí seria uma revisão de caráter... de conveniência, né? Não seria uma revisão reproduzível. A literatura cinzenta. Quem me ensinou o que é literatura cinzenta foi uma professora lá da USP Capital chamada Diná Aguiar Poblacion, especialista em literatura cinzenta. A literatura cinzenta é uma literatura que não foi avaliada por pares. Então, por exemplo, quando eu vou a um evento, e esse evento, alguns eventos na área da saúde, por exemplo, aceita 6.000 resumos. Então, praticamente todo mundo que submete é aceito. Então, a literatura cinzenta seriam, por exemplo, trabalhos apresentados em eventos, resumos apresentados em eventos, ou informações disponibilizadas pelos pesquisadores que não foram avaliadas por pares. Eu, por exemplo, eu tenho a minha produção de literatura cinzenta. Então, eu tenho uma coluna que se chama Informação em Saúde. Todo mês eu escrevo um artigo e disponibilizo nessa coluna para a população em geral. Tá? E isso é considerado literatura cinzenta, porque nenhum par me avaliou. Eu simplesmente escrevo e disponibilizo para as pessoas.
Tá? Isso aqui na USP a gente encararia como uma divulgação científica e não como uma produção científica. Então, esse tipo de material se encaixa na literatura cinzenta. Ou, por exemplo, manuais que são produzidos por empresas, também seria um tipo de literatura cinzenta. Enfim, tudo que não passou por um comitê editorial que vai avaliar aquele seu material. Tá? Isso é o conceito básico de literatura cinzenta. Beleza? Posso fechar? Gente, eu queria agradecer a atenção de vocês e espero que eu tenha sido clara na minha apresentação. Ok? Obrigada.